Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos falar então da seleção de tools. No último vídeo nós já começamos a falar um pouco disso, nós mostramos uma técnica no finalzinho de como selecionar automaticamente entre duas tools. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo aqui, tá? Então, bom, primeiro a gente vai abrir as bibliotecas das LLMs, depois vamos ver as chaves. Então, vamos abrir então nosso chat OpenAI, primeira chamada. Vamos abrir nossa LLM, tá? Bom, a gente já mostrou em vídeos passados, né? As tools isoladamente. A gente estava abrindo uma tool só. A gente abriu o Archive, a Wikipedia, o DuckDuckGo, né? Enfim, vemos algumas tools sendo abertas. Agora a gente vai passar para a LLM várias tools e fazer as perguntas através de um agente, de maneira que esse agente ele possa controlar qual é a tool necessária para responder a pergunta. Então, isso a gente vai fazer por aqui, ó. A gente vai usar esses agentes do LangChain Agents. Vamos criar a nossa LLM, que a gente já até criou em cima. Vou criar de novo aqui, mesma coisa. Vou criar minha variável tools, onde eu vou chamar a função load tools. E aí eu vou carregar os tool names. Tool names, eu vou ter 3 tools que eu vou abrir. A LLM Math, que é uma tool que calcula matemática. A Archive, que procura arquivos científicos, uma base acadêmica, e a Wikipédia, uma base geral. Tá? Depois eu vou passar minha LLM. Vou montar minha chain, usando o Initialize Agent, onde eu passo as minhas tools, tá? As tools, essa que eu acabei de criar, essa variável aqui, a minha LLM e o meu agent, vou especificar que é um agente zero shot, ou seja, eu faço uma pergunta e quero uma resposta, tá? Montei aqui minha agent chain, eu então vou passar a usá-la então com a função invoke. Então, agentchain.invoke, o que é uma Large Language Model, e vou imprimir minha saída. Bom, eu estou dando verbose true, que é para ele mostrar os dados intermediários. Então, isso aqui para funcionar, como eu estou chamando a Wikipedia, eu preciso dar um pip install Wikipedia lá no nosso Jupyter Lab, né? E eu tenho que dar também pip install num expression, numeric expression, que é o LLM. O LLMF vai precisar disso para rodar, tá? Preciso dar esses dois pip install. Bom, então vamos executar. Vamos ver o que ele vai dar de retorno. Bom, ele vai procurar, ele procurou na Wikipédia, aqui em rosinha já achou um resumo aqui sobre o que é LLM, achou um segundo, enfim. Aí ele vai pensamento, ele vai fazer a junção de tudo aí. E resposta final. Uma LLM é um meio computacional capaz de gerar uma linguagem ou outros tipos de linguagem natural. Tá. Então, veja, eu chamei uma tool, que é a Wikipédia, para responder essa pergunta. Quem selecionou isso? Ele, automaticamente. Numa aula passada, a gente já tinha feito alguma coisa parecida com isso, mas selecionando apenas uma tool. Ali ele não tinha por onde correr. Aí ele vai direto naquela que você está dizendo para ele procurar. Aqui eu estou dando 3 para ele. Eu fiz uma pergunta, o que é uma Large Language Model? Ele viu, isso daqui é para LLMF? Não, não é uma questão matemática. Archive, ele entendeu que era muito genérica essa pergunta, não jogou para Archive não. Ele jogou para a Wikipedia. Na verdade, ele pontua cada um desses 3 e vê o que é mais provável. Como é uma pergunta mais genérica, ele deixou para a Wikipedia. Mas não está no meu controle saber para onde que ele vai. Ele é que respondeu isso baseado na Wikipedia. Tá? Fazer uma outra pergunta.
Agora uma pergunta que eu vou fazer assim mais acadêmica, né? Mostre-me estudos sobre redes neurais convolucionais no Archive. Pô, ainda botou no Archive aqui. Eu já estou dizendo para ele onde você tem que procurar, tá? É uma maneira de eu orientar ele para tudo que eu quero. Então vamos ver se ele vai procurar no Archive. Vai, ó, Action, Archive. Achou um primeiro artigo, um segundo artigo, um terceiro artigo, vai montar uma resposta e vai exibir o resultado final, tá? Então, tudo bem. Vamos a um terceiro exemplo. Ainda estou usando meu Agent Chain, tá? Terceiro exemplo é a terceira tool, né? Eu já usei a Wikipedia, já usei o Archive. Vou fazer uma pergunta matemática. Qual a raiz quadrada de 144? Bom, ele vai olhar essa pergunta, vai ver que essa pergunta é matemática e vai chamar o calculator. O calculator é o LLM chain, Math. É o LLM Math. Esse é o calculator, tá? Então ele vai chamar o calculator, a calculadora, e vai calcular raiz quadrada de 144 é 144 elevado a 1 meio. A resposta é 12. Eu agora sei a resposta final. A raiz quadrada é 144. Aí ele coloca sempre em linguagem natural, ele não responde seco, é 12. Não. Ele responde, a raiz quadrada de 144 é 12. Então, isso aqui ele já me deu. Então, você vê que eu tenho 3 ferramentas diferentes. Ferramentas padrão, não foi eu que fiz, são ferramentas que já existem. E ele foi capaz de escolher. No último vídeo, a gente tinha visto 2 ferramentas, que são 2 funções customizadas, né? Feitas, eu que fiz as ferramentas, né? Então, o usuário que fez a ferramenta. E aí ele soube escolher entre uma e outra, tá? Tudo bem, aqui eu estou pegando ferramentas que já existem, tá? Continuando aqui com o exemplo. Outra questão matemática. Resolva a equação 2x mais 3 é igual a 11. Ele vai perguntar, calculator, vai calcular x igual a 4. Tudo bem, tá? Bom, vamos uma outra maneira aqui de selecionar funções. Aqui nós fizemos a seleção de funções usando o Load Tools, né? Aqui também eu vou usar o Load Tools, né? Só que agora eu vou usar entre o Wikipedia e o LLMath. É exatamente igual, exatamente a mesma coisa. A única diferença que eu estou fazendo é que o Tools é baseado no Load Tools, que nem antes, né? O Tools é baseado no Load Tools, mas eu estou colocando um promptzinho, tá? Eu agora não estou chamando o agent, não estou chamando o agent, eu estou chamando a própria LLM e eu estou passando um prompt, tá? E eu vou chamar a função. Aqui eu já estou chamando outra função, Create React Agent. Perceberam a diferença? É só uma questão. Aqui eu estou dando Initialize Agent. E aí eu tenho que especificar qual agente que eu estou chamando. Aqui eu estou chamando uma outra função. Eu estou chamando a Create React Agent. Tá? Create React Agent. É uma outra opção. Na verdade, o que eu estou mostrando são várias maneiras de fazer a mesma coisa. Né? São diferentes maneiras. Já tinha mostrado uma vez na aula passada, já mostrei uma primeira, essa aqui é uma segunda opção, variante. Então, ficamos aí com 3 opções de fazer essa seleção de tools. Né? Aqui eu preciso passar um prompt para ele. O prompt, eu vou exibir um prompt padrão, que ele vai pegar aqui, ele vai buscar aqui no endereço esse prompt padrão aqui que ele tem, tá? Tudo bem, que ele vai importar aqui desse hub aqui. Então ele pegou um prompt, para eu não fazer o prompt, ele vai ter o prompt dele, tá? E aí vou então chamar essa função aqui, agent executor, em que eu passo o agent, os tools novamente, e o verboso true para ele me dizer
o intermediário, né? Aqui na jogada também tem uma coisa diferente aqui. Veja bem, olha só aqui, olha, veja bem. O último exemplo eu dei entre três tools, que era a calculadora, o Archive e o Wikipedia. Eu dava uma pergunta e ele escolhia uma das três. Não é isso? Basicamente é isso. Aí eu fiz três perguntas separadas. Uma para a Wikipedia, que ele pegou a Wikipedia, uma que ele pegou o Archive e uma que ele pegou a calculadora. Tá? Aqui neste exemplo, a coisa vai estar complicando um pouquinho mais. Porque, na verdade, eu vou estar fazendo uma pergunta que vai chamar duas tools. Olha a complicação. Olha a pergunta que é feita. Qual a raiz quadrada da população do país sede dos Jogos Olímpicos de 2016? Cara, já está ficando mais complicado o negócio, hein? Ele vai ter que perguntar, ele vai ter que ter inteligência de saber, pô, raiz quadrada de que número? Ah, é da população do país sede. Qual é o país sede das Olimpíadas, Jogos Olímpicos de 2016? Para isso, ele vai consultar o Wikipedia. Ele vai na Wikipedia e vai tentar saber quem é o país sede dos Jogos Olímpicos de 2016. No caso, é o Brasil. Aí ele vai descobrir, opa, o país é o Brasil. Então qual a população do Brasil? Aí ele vai procurar a população do Brasil. Novamente, ele vai procurar na Wikipedia. População do Brasil é tanto, tá? Cheguei no número. Aí, qual a raiz quadrada desses 200 milhões? Né? Qual a raiz quadrada de 200 milhões? Ah, sei lá, 20 milhões, 15 milhões, sei lá. Enfim, você vai ter que chamar a calculadora. Então, veja como as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Eu coloquei verbose true, né? Então, ele vai me dar os dados intermediários. Olha o que ele diz. Para responder essa pergunta, primeiro precisa identificar qual é o país sede dos Jogos de 2016 e qual é a sua população. Os Jogos de 2016 foram realizados no Brasil, na cidade do Rio. Vou procurar a população do Brasil para calcular a raiz quadrada. Tá? Então, essa primeira pergunta de país sede dos Jogos Olímpicos foi a LLM, o chat OpenAI, que respondeu. Ele nem foi na Wikipedia. Ele respondeu por conta dele. Ele respondeu que os Jogos Olímpicos foi 2016, foi o Brasil. A população, ele entrou na Wikipedia. Ele procurou aqui uma página aqui e tem uma página aqui que em algum canto aqui ele vai dizer, opa, uma segunda página, demografia, 203 milhões. Pegou aqui. Nesse primeiro, até que ele não pegou, não. Ele não pegou nada de população, não. No segundo, ele pegou 203 milhões. Então, ele já sabe, olha, vai escrever aqui, ó, em 2022, era de aproximadamente 203 milhões. Agora, precisa calcular a raiz quadrada desse número. Você vê que ele não tem a população em 2016. Ele não tem. Mas ele achou, o mais perto que ele achou foi 2022. Então, deve ser perto disso. Deve ser perto disso. Ele já tem essa inteligência. Então, ele vai pegar os 203 milhões, vai jogar para a calculadora, ó, Action Calculator. Ele calculou primeiro, ele calculou errado. Ó. Vou tentar novamente. 203 milhões elevado, asterisco, asterisco, é elevado a 1,5. Dá 14 milhões e 250. Pronto. A raiz quadrada aproximada é de 14 milhões e pouco. Então, a resposta que está no output, a raiz quadrada é de aproximadamente 14 milhões. Então, você veja que aqui, ele, por esse agent executor, ele já foi capaz de fazer uma consulta mais sofisticada, acessando duas tools e jogando o resultado de uma tool para outra. Então, ele já começa a mexer. É aqui que está a inteligência artificial geral. No futuro, cada vez mais, vão ter mais tools. E essas tools especializadas em questões. Uma especializada em calculadora, outra especializada em temas gerais.
E essas tools, o sistema vai ser capaz de combinar essas ferramentas todas. Né? Eu mostrei em vídeos passados a questão de eu passar uma base de dados para ele e ele extrair os dados dessa base de dados. Essa capacidade de combinar essas informações todas é que vai estar caminhando a inteligência artificial geral, tá? Ela está caminhando para esse sentido. Então aqui já tem essa questão do agent executor que a gente usou. Vamos usar o agent executor para calcular um outro problema. Qual é a soma de 224 e 2768? Tá? Como é que ele resolveria esse problema? Eu acabei clicando a mesma questão outra vez. Tá? Vou clicar aqui agora, né? Qual a soma? Ele chamou a calculadora e deu 1092. Ok, acertou. Aqui ele já não misturou, ele já fez só a calculadora. Você veja que eu botei aqui num bloco de try except, que pode acontecer de você fazer uma pergunta para ele e ele se embananar, tá? Ele não convergir para um resultado. Então é uma boa prática botar essas perguntas aqui dentro de um bloco de try except. Se der algum erro, você tem uma saída que você não vai interromper o teu programa, não vai dar crash no teu programa, né? Vamos fazer outra pergunta, outra questão. Quem é César Lattes? Responda em português. Bom, novamente, ele vai achar agora a Wikipedia. Então, ele vai responder usando a Wikipedia. César Lattes fez um físico experimental brasileiro. Então, você veja que ele foi capaz de fazer só a Wikipedia, ele foi capaz de fazer só a matemática, e ele foi capaz de fazer uma combinação dos dois. Então, isso mostra o poder dessa ferramenta, né? É isso. Muito obrigado, então.